Graças a Deus, vamos começar mais uma vez. Estamos certos de que Deus quer falar conosco e vamos discorrer um assunto em que a igreja, com certeza, ao longo dos seus anos, muitas das vezes por falta da busca do conhecimento correto, perdeu a essência e, como nós temos dito, a deturpação dos textos causa uma mudança completa no contexto da Bíblia ou na revelação fidedigna da palavra, aquela que Jesus disse através do seu Espírito já no Primeiro Testamento e a escreveu. Então nós temos a certeza que, assim como disse o Senhor, o Evangelho do Reino, Mateus 4,14, será o último sinal da sua vinda, da certeza da sua vinda. O Evangelho do Reino, aquele que vem 100% do Senhor. Aquele que é da boca do Senhor. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, os 5 livros, escritos por Moisés, foi dado somente a Moisés no Monte Sinai. Porque como Moisés poderia escrever algo que ele não sabia? O livro de Jó foi escrito por Moisés. E como Moisés escreveu o livro de Jó? Jó veio primeiro do que Moisés. Como que Moisés escreveu? Se ele não tinha nenhum relato de Jó. Não era da vida, não era da geração. Então, no Sinai, Deus dá aqueles 40, depois mais 40 dias em que Moisés passou ali. Moisés não só recebe os mandamentos, que foram 10. Os mandamentos foram as últimas coisas que Deus falara a Moisés. Então, Deus relata ele na língua celestial. E Moisés escreve. Então, meus irmãos, nós vamos falar do tema de Jó, no capítulo de número 2, quando a mulher de Jó, segundo o texto bíblico errado brasileiro, diz que ele amaldiçoa, ela manda amaldiçoar o seu Deus e morrer. Que seria ela blasfemar contra Deus. E se ela estava blasfemando contra Deus, ninguém fica de pé para esperar o resultado da blasfêmia contra Deus. Então, não blasfeme. E você vai entender no decorrer dessa mensagem, após eu orar, o quanto essa geração precisa orar, buscar a Deus, se arrepender dos pecados e ser crente de verdade. Quando essa geração está distante, por mais escolas teológicas que abram, por mais faculdades, universidades que se tem para dar às pessoas todo o arsenal, ou todo o conteúdo sobre religião e etc., mais analfas se tornam. Porque Deus jamais nos capacitará, biblicamente falando, não em qualquer outra profissão secular, mas biblicamente, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida que nos capacita. Deus jamais vai escolher uma pessoa por sua formação acadêmica para revelar os Escritos. É o que eu sempre digo sobre Paulo, capítulo 1, 11 adiante, Paulo 12 vai dizer que o evangelho que ele prega não foi revelado por homem, e sim por Jesus Cristo. Embora Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, Paulo era um doutor da lei, conhecia o farisaísmo, conhecia as traduções dos escribas, dos eruditos,
Mas quando Paulo tem um encontro com o Espírito Santo, ele é revelado tudo sobre Jesus e sobre o Pai, sobre o reino eterno, sobre os profetas que o antecederam com mais afirmação e com mais convicção. Paulo vai falar do passado, do presente e do futuro. E Deus escolhe a Paulo, mesmo sendo tão capaz, mas mostra a ele em 1 Coríntios 1, verso 20 a 25. Paulo vai relatar que Deus havia dito para ele que ele escolhe as coisas difíceis, as loucas, para confundir as que acham sábio. Então, Paulo estava revelando dele mesmo tudo o que ele pensou que sabia, ele teve que esquecer para aprender o que ele nunca soube. Então, a palavra de Deus, ela é a boca do Senhor. Ela é a intimidade de Deus. E sem o Espírito Santo, nós seremos engodados pela vaidade do saber, pela ignorância das letras. E sendo assim, você vai ler um livro de capa preta, azul, branco, vinho, escrito Bíblia, mas que tem muitos textos deturpados, que foram diluídos pela essência do vocabulário da atualidade. Modernizaram a linguagem bíblica. E isso tirou a origem. Então você vai comigo aprender e desfrutar dessa mensagem poderosa do Senhor para alcançar a sua alma, a sua vida. Se você está pronto, é isso que você quer, amar a Deus sobre todas as coisas, servir a Deus de fato. Todo dia nós nos deparamos com o fracasso da grande maioria. Porque as pessoas, na primeira instância, não estão buscando a Deus pelo foco. Não querem buscar a Deus por amor. Quando a gente diz que busca por amor, a gente entrega por amor. Nada é seu. Quando você entrega por amor, não é o pastor que é o seu juiz, é o condenador. Nem aquele que vai ajuizar os seus atos, mas o próprio Deus, através da sua própria consciência. Você mesmo julga você mesmo. E ao julgar a você mesmo, você se prostra e confessa a Deus. As pessoas estão vulneráveis. As pessoas, eu já dei vários exemplos. Às vezes alguém me chama para jantar, ou me chama para almoçar, e eu, na mesa eu já sei que a pessoa é miserável no altar de Deus. Mas ela quer bajular o pastor. Ela é capaz de comprar um presente caro para mim, mas ela não é capaz de ir no altar e depositar. Ela é capaz de fazer um banquete para o Senhor, para as pessoas, em nome de Deus, mas na verdade ela não é fiel no altar. E a gente sempre diz que nós não pregamos porque as pessoas são fiéis. Pregamos por amor ao nosso chamado. Espero que Deus fale contigo, que você esteja com o coração quebrantado, que você esteja de verdade dizendo: Deus, fala comigo, muda a minha vida, me faça te servir com caráter, me faça te servir com integridade, me faça honrar o Senhor, me faça aprender a sua palavra de fato como ela é, para que as coisas possam ir bem na sua vida. Um culto parece... capítulo 2, verso 9. Depois Jó quer engrandecê-la no capítulo 31, testemunhando sobre ela, dizendo para as pessoas e para Deus que ele nunca havia traído ela. Não é porque ela era maravilhosa, é porque ele tinha o conceito de esposo, e ele nunca havia traído. E ele diz: Deus, se um dia eu olhei para outra mulher que não fosse a minha esposa, que outro se curve sobre ela, em outras palavras, que outro entende.
Aí você vai ver que ela vai aparecer agora no capítulo 42, porque ela está gerando filhos. Mas ela está gerando filhos porque ela agradou a Deus? Ela está gerando filhos porque Jó agradou o Senhor. Jó iria provar para ela o que é amar a Deus. E para abençoar Jó, Deus engravida ela. Por causa de tanto que Jó amava os seus filhos. Então, meus irmãos, ela não amaldiçoa a Deus. É aquele ditado aí do mundo. Pastor, eu não faço mal a ninguém. Pastor, eu tenho Jesus desde pequenininho. Minha família toda é cristã. As pessoas se escondem nesses slogans, nesses jargões, nessas definições estúpidas de fé. Quando, na verdade, nunca serviu o Senhor. Acham bonito, quem sabe, ligar a televisão e ver um pregador, mas não acham bonito ir lá no banco e depositar para abençoar aquele pregador na televisão. Acham bonito ler um livro que ganharam ou receberam emprestado para ler, mas não preocuparam na última página se aquele escritor tem uma conta bancária, se ele tem um site para abençoar ele financeiramente, já que ele abençoou ela, mesmo que ela não conhecesse ele e ela, pela literatura que ela leu. As pessoas não conseguem vivenciar o que Deus quer que todos vivenciem. É tempo de reflexão. Você vê a história bíblica, ela tem uma promessa de ação, uma promessa de um constante mover e agir de Deus em favor do seu. Porque por mais que nós passássemos aflições, nós viveríamos o melhor desta terra. Foi a promessa de Deus. Evidentemente que houve fases na geração da humanidade que muitos sofreram. Profetas sofreram amargamente, perderam as suas vidas como a morte. Mas perderam a sua vida para que outros pudessem desfrutar. Para que outros pudessem não ter que passar pelo que Pedro passou. Ter que ser crucificado e escolher de cabeça para baixo. Para não passar o que Paulo passou, o que João Batista passou. O que tantos profetas do Primeiro Testamento passaram, como Jeremias e tantos outros, humilhados, amordaçados, apanhavam, para que nós não precisávamos passar por isso. Nós não estamos numa geração em que impera Roma, de um imperialismo. Não. Nós estamos numa geração completamente democrática no mundo inteiro. Aonde havia comunismo, já tem sido quebrado, até Cuba. União Soviética já faz tempo. Ainda que possa haver algum resquício na China, na Coreia do Norte, você vê pela primeira vez o presidente da Coreia do Norte encontra-se com o presidente americano e aperta a mão dele. Então nós vivemos uma geração de liberdade. Mas é essa liberdade que tem sido o nosso mal. Nós não valorizamos não estar correcados. Não valorizamos que não precisamos fazer culto escondido. Não valorizamos que nós hoje comemos o que não plantamos. Vai no supermercado, está pronto. Não valorizamos a tecnologia que nos ajuda a crescer financeiramente, profissionalmente. Não valorizamos. Todas as oportunidades que temos, seja de estudo, seja até no âmbito da saúde, não valorizamos. E você pode ir ao médico, mesmo que você enfrente a fila o dia inteiro no posto de saúde. Na época da Bíblia, não era fila, se esperava anos para ver se o profeta visitava. Não havia esperança para uma mãe, não havia esperança para um pai. As pessoas adoeciam e esperavam a morte, porque não havia médicos, não havia cirurgias. Nós não valorizamos nada disso. Quanto mais Deus dá, mais o homem se torna afastado, mais o homem se torna distante do Senhor. E aí as pessoas se reúnem com o seu livrinho debaixo do braço, chamando-se da palavra de Deus.
e entra e sai da igreja com o mesmo sintoma. Então convoca você a curvar a sua fronte aonde você está, para que eu ore por você. Sabe, você tem a foto do seu esposo, foto da sua esposa, dos filhos. Sabe, você tem aí um documento que você precisa de uma solução. Você está quase pedindo a morte, porque nada está certo na sua vida. Quem sabe você está aí contrariado, ouviu o que não devia hoje, foi humilhado. Você não está acostumado com verdade. Toda vez que alguém aponta o dedo no seu nariz, você fica bravo, você fica com raiva, porque o seu coração não aceita mais a verdade. Você não aceita ser exortado pelo marido, por isso não arruma marido. Não aceita ser exortado pela esposa, aconselhado, por isso não arruma esposa. Não aceita ser exortado pelo pastor, por isso que não tem mais Deus. Quem sabe? Eu não sei. Mas eu quero orar com você. Quero pedir a Deus que Ele derrame sobre você, através dessa palavra, uma oportunidade de reconciliar, ser abençoado, ter uma semana abençoada do Pai, ter uma semana que faça sentido na sua vida. Não viver mais das promessas, mas viver a promessa. Começar a colher do Pai. Jesus desfrutar contigo da sua alegria, do seu relacionamento, da sua finança. Senhor, meu Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que temos nesta hora de falar com o Senhor. De falar com o Senhor, meu Deus, para recebermos, através da sua palavra, a manifestação da sua presença. Para receber, através da profecia da sua palavra, a cura para a nossa alma. Profetiza para nós, através do teu Espírito Santo. Fala para nós aquilo que o Senhor e Jesus gostaria que nós ouvíssemos. Estamos prontos para isso. Aliás, é para isso que viemos. Adorar o Senhor da maneira que ouvimos. E depois consumar a adoração com a maneira que vamos viver essa vida que ainda nos resta. Ajuda, meu Deus e meu Pai, tocados por essa revelação. Sejam tocados por esta palavra que vem do trono do Senhor. Que ela cause em nós cura, uma cura real. Que ela traga em nós um desejo ardente de orar, de agradecer, de preocuparmos com o próximo, ajudarmos os necessitados. Ajuda-se, porque o número de pessoas necessitadas aumenta. Assim como aparenta tantas coisas bonitas que a gente vê através dos meios de telecomunicações. Podemos ver que carros novos estão sendo produzidos, a arquitetura nova tem sido engenhada, arquitetada, a moda vem crescendo. Na mesma velocidade, vemos a miséria, por outro lado, sufocar e massacrar a grande maioria do mundo inteiro. Meu Deus e Pai, ensina-nos sobre a mulher de Jó. Ensina-nos, Deus, a origem da sua palavra. Ajude-nos a termos Bíblias editadas e revisadas não pelo português, pelo inglês, pelo hebraísmo de hoje, pelo grego de hoje, porque a linguagem bíblica não era as mesmas palavras que se falavam da linguagem do dia a dia secular. E a nossa Bíblia foi pego homens
muitos deles eruditos, escribas, que não tinham comunhão com Cristo. A comunhão era com as Escrituras, era com o saber. E por causa disso, essas edições que vieram avançando desde o século XV até aqui, vem meu Senhor destruindo, vem esmagando a verdadeira fé. Vem tirando-nos a oportunidade do verdadeiro saber, do conhecimento bíblico. Acham que o que estão lendo é o que deveria estar escrito. E assim está marcado em nossa mente aquilo que tu disseste ao fariseu. Quando ele pede uma palavra para a vida eterna, na palavra do samaritano. Que eu farei para herdar a vida eterna? E aí o Senhor pergunta para ele: como lês a lei? O Senhor Jesus sabia que ele não era analfabeto. Se alguém me der um texto em português, e eu passar esse texto para outra pessoa, o tom de voz pode ser diferente, mas a leitura será a mesma. Por isso que em algumas igrejas se faz a leitura com a igreja. O pastor lê um versículo, a igreja lê o outro. O pastor lê um versículo, a igreja lê o outro. E por fim, todos leem juntos. A voz é diferente, mas o texto é o mesmo. A gramática praticada é a mesma. Mas não é assim na palavra. Porque Jesus estava dizendo, como isso? Não era a entoação da voz, mas era o entendimento. Então, Pai, tenha compaixão de nós. Faça-nos instrumento do teu amor. Faça-nos instrumento da tua misericórdia e compaixão. E ajuda-nos, meu Pai, a sair deste culto hoje, com a nossa vida, meu Pai, abençoada, com a nossa vida, meu Pai, completamente transformada. Faça-nos sair deste culto, com a nossa vida, meu Pai, sedenta para te buscar mais, para te servir, meu Senhor, com toda a inteireza de coração. Queremos ter integridade. E eu sei, meu Deus, que apenas a leitura não nos trará isso. Se nós não nos esforçarmos para renunciar a tudo que nos aparece, errar é humano, tropeçar é do homem, mas o levantar é do Senhor. Então faça, meu Deus, faça isso, Pai. Faça isso. E eu entrego esta oração. Eu entrego ao Senhor este momento que vou ministrar. E desapareça eu, e somente o Senhor apareça através do teu santo, doce, amável e precioso Espírito Santo. Abra a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número Jó, capítulo de número 2, versículo de número 7 a 10. Jó, capítulo de número 2, versículo 7 a 10. Depois Jó, capítulo 7, versículo 5. Jó 2, 7 a 10. Depois Jó 7, 5. E Jó 19, 25 a 27. Então, Jó 2, 7 a 10. Depois Jó, capítulo 7, verso 5. E Jó 19, verso 25 a 27. Vamos ver essas três passagens, versículos pequenos, para que você possa
entender o propósito de Deus para a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Que toda a honra e toda a glória conseguimos. Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo. Então vamos ler. Jó, capítulo 2, versos 7 ao 10, diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas, que eram malignas. O feriu desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, tomando um caco de telha, para com ele se raspar, assentou-se no meio da cinza. Verso 9. Sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? A tradução brasileira: amaldiçoa a Deus e morre. Quando na verdade ela está dizendo: abençoa a Deus e morre. Verso de número 10. Respondeu-lhe Jó: Como fala qualquer louco, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seu Jó. Capítulo 7, verso de número 5, para você entender por que Jó pegou o carro de Deus. O meu corpo se vestiu de vermes. Vermes. Vermes, quando alguém tem uma ferida, antigamente era assim, quando alguém tinha uma ferida e não era tratado, principalmente as pessoas que moravam na roça, se machucavam com a foice, com a enxada, na roça, aquela ferida, pousasse o mosquito, ela criava-se uma casca, mas aquela ferida inchando a perna, o braço inchando, ia criando-se pulso. Por quê? Porque um verme branco crescia no local. Verme crescia, como se fosse aquele bicho de goiaba. Então você vai no Google e vai lá na história da medicina há 40 anos atrás. Então você vai ver escrito as notícias dos médicos das comunidades daquela época. Eu posso dizer isso com toda certeza porque eu, quando era criança, no colégio interno, passei por isso, na perna. Eu lembro como que doía, e jamais poderia ter ideia que era aquilo. Fui levado ao pronto-socorro do colégio interno, ao orfanato, para que fosse arrancado aquele verme. Então, diz o Jó: o meu corpo se veste de verme. Não era só na perna. Por onde Jó se coçava, saiu um bicho. A dor era terrível. O mau cheiro era terrível. E aí, a tradução da Thompson disse: o meu corpo se mexia de vermes e de cascas de feridas. As cascas. Então é como se doesse por dentro. Então ele passava a teira para tirar a casca, para poder coçar, para alcançar aonde estava vindo aquela dor e aquela coceira. É quando você coça, o mosquito te pica e vai caça, dá uma casquinha, aí você coça, aí daqui a pouco a casquinha sai, o sangue começa a sair. Então Jó pegou o caco de telha e começou a arrancar as cascas do tampo da cabeça à planta do estômago. Aí ele disse: a minha pele está quebrada de súplia.
ou sutura. O que é isso? Ela jorra pus. Estava produzindo pus, justamente por causa dos olhos. A infecção generalizada. Olha o estado que ele chega. Como lá no capítulo 19, verso 25. Eu sei que o meu Redentor, que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha fé, você vê que Jó estava deteriorando. É como uma pessoa com lepra, né? vai perdendo, vai ficando sem aquele pedaço, como o nariz. A pessoa cancerosa, você já viu uma pessoa cancerosa? No rosto, com câncer. Todo o câncer que dá no rosto, na boca, no olho, nessa mediação, vai comendo. E a pessoa vai ficando só, vai aparecendo o osso até ela morrer. É um negócio horrível. Se você for um dia no Hospital de Barretos, aqui em São Paulo, ou ir no Dr. Google, aí você vai no Dr. Google, fotos de pessoas. E o lado, você vê o olho esbugalhado e aqui só o espelho, só o sangue. Porque o câncer vai comendo tudo. Então você vê, olha onde Jó chega. Depois de consumir a minha fé, como se eu estivesse esperando já a morte. Ainda que minha carne seja como eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Com meus próprios olhos eu não vou. Como o meu coração anseia dentro de mim. Graças a Deus. Vamos pregar essa palavra. Assim como nós anunciamos ninguém blasfema de Deus para continuar vivendo. Existem dois dicionários grego, hebraico para o português e o aramaico para o português. Num só dicionário. Da editora Sinoval e de uma coeditora Vozes, em 1977 lançaram no Brasil, em 1997 lançaram no Brasil esse dicionário. E na página 33 desse dicionário fala exatamente sobre esse texto, sobre a tradução desta palavra, maldição e bênção. São duas palavras diferentes. Mas, para que você entenda, é como se alguém, por ironia, estivesse respondendo como fez Micaías com o rei. O rei pergunta a ele: eu vou vencer a guerra com os inimigos? Ele disse: vai, Deus é contigo. Então, o que ele está dizendo, Deus é contigo, na verdade, ele está amaldiçoando Acabe, que era hipocrisia. E Acabe disse: eu já não disse, fala para o Josafá, que esse cara nunca fala o bom para mim. Aí vem Micaías e revela a verdade. Se você voltar vivo, Deus não falou de mim. Então, alguém pode falar eu te abençoo, mas por ironia. Alguém pode falar eu te amaldiçoo, sem consciência do que está dizendo. O que não é o caso. Mas quando se traduziu a Bíblia, quando trouxe lá de trás, já na época de Paulo, quando eram feitas traduções dos pergaminhos, e Paulo foi um grande colaborador disso, porque Paulo era um poliglota, falava vários idiomas. Paulo falava grego, falava romano, falava o aramaico, o hebraico original, falava a língua fenícia. Paulo tinha um domínio da língua. E é por isso que Deus escolhe Paulo para escrever as 14 epístolas, incluindo Hebreus, e as epístolas de Paulo que rege a igreja, o que deveria reger a igreja.
Paulo é o maestro da igreja. Embora não é isso que acontece. Se tira os textos que agradam, faz a interpretação conveniente e assim usa aquilo que acha que é melhor. Então, quando aquela mulher fala, ela pergunta: Jó, você ainda mantém a sua integridade? Se você ligar o texto no português, a estupidez é uma coisa absurda. Porque eles escreveram: tu ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Ligando um texto novo, parece que exatamente o que ela estava dizendo, mandando ele amaldiçoar a Deus. E quando lê o versículo 10, e Jó disse: tu falas como um maluco. Então faz com que todas as pessoas leiam o texto da mesma forma. Mas na verdade, eu já disse, você grave isso, a Bíblia não tinha capítulo e nem versículo. Essa história de capítulo e versículo foi aonde começou a deturpação da palavra. Porque um versículo, um ponto de interrogação, uma vírgula no lugar errado, um ponto de vírgula, uma interrogação, ela muda o contexto completamente da palavra. Então, esse versículo 9, na verdade, seria 9 e 10. O 10 seria o 11, na verdade. Mas eles ligaram os dois, fizeram uma burrice. Porque quando ela diz, você mantém integridade, ela estava perguntando: Jó, você ainda tem fé? Jó, você ainda é íntegro e reto, como Deus falou com Satanás que tu eras? Olha como eu vou mudar a tua cabeça. Pelo Espírito Santo. Jó, Deus ainda pode contar contigo. Ele disse para Satanás. É como se ela dissesse: Deus acabou de dizer que você é íntegro e reto. Eu te pergunto, você ainda é? Se você é, abençoe e morre. Então, ela usou no hebraico a palavra parete, Elohim, para dizer: abençoa o seu Deus. Porque ela o amava tremendamente. Mas errou demais por amar muito a ele e menos a Deus. E não conseguir olhar para Jó da forma que ele estava. Ela sofria. Porque o que eu li no capítulo 7 já estava acontecendo no capítulo 2. Apenas Moisés relatou no capítulo 7, por causa dos homens. Os homens resolveram colocar no capítulo 7. Mas o capítulo 7 é a continuação do que está no 2. E deveria haver separação. Então, aquela mulher está dizendo: Jó, se você mantém integridade diante de Deus, abençoa ele, porque ele sabe o que faz. Mas pede para morrer, porque eu não aguento te ver assim. Nós já perdemos tudo, não há esperança, não tem mais jeito. Pelo que eu vi, não há mais jeito. Deus resolveu, depois de tirar os nossos filhos, tudo que tínhamos, levar você. Então abençoa. Era uma forma dela dizer assim: Jó, se você mantém a integridade e abençoar a Deus, agradecer a Ele, dizer: Deus, eu te bendigo, como Moisés, como Davi ensinando em vários salmos, bendizer ao Senhor todos os povos, abençoar o povo. Ela estava dizendo: abençoa, adora, exalta, louva-se, Baré Elohim. Aí Jó exorta ele, dizendo: com uma louca diz isso. Como se ele dissesse antecipadamente que eu li no capítulo 19. Ele disse: eu sei que Deus pode fazer algo por mim. Eu sei, mulher, que Deus não quer me matar. Eu não sei porque sofro, mas eu sei que Ele tem um propósito. Eu só não sei. Eu me fico indignado, porque ela não está acreditando. Ele queria que ela tivesse fé com ele. Que ele mantesse a integridade, que ela ajudasse a manter a integridade. Abençoa o seu Deus e viva. Mas ela cometeu um deslize, dizer: abençoa ele e morre.
como se o quadro final dele, como se aquela situação que ele estivesse vivendo fosse a última, não havia mais jeito. E algo dizia dentro de Jó, até aparecer os infelizes amigos do diabo, para tirar o equilíbrio de Jó. Até então, diz o texto, que Jó em nada pecou. Ele tinha certeza que Deus ia mudar a sua história. Ou o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se aquela mulher tivesse blasfemado contra Deus, certo? Amaldiçoa teu Deus. Você imagina o que Satanás faria com ela. Esse Satanás arrebentou com os filhos e com Adão. Adão que era ímpio, que não faria com a esposa se fosse uma blasfêmia. Era a primeira que tinha morrido, você acha que seria isso? Por isso que quando você lê Ezequiel 24, 16 a 18, para te fazer você entender melhor, a mulher do profeta Ezequiel não errou, nunca blasfemou. Mas por causa do pecado de Israel, Deus disse, olha, vou tirar o gozo do seu coração. Vou tirar a tua esposa, ela morrerá, e não quero que tu chore. Você vê que sem blasfemar, por causa do pecado de Israel, Deus mata a esposa do profeta Ezequiel. Você acha que Deus deixaria a esposa de Jó? Porque se ela tivesse virtudes expostas, a Bíblia descreve. Em qualquer outro texto, ela teria aparecido. Até no livro de Hebreus, no capítulo 11 dela. Alguns outros profetas mencionariam a mulher de Jó. Então, repito, ela erra porque ela ama Jó mais do que ela devia. É quando você ama mais os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, os seus pais, e por eles você gasta dinheiro, você paga plano de saúde, você gasta gasolina, você enche a sua casa de comida, a casa deles de comida, você paga a escola para os filhos, você se mata, embora diga que ama Deus. Mas na prática, você não está amando. Você está colocando aquilo que os seus olhos contemplam à frente de Deus, ou que ela fez. E sabendo disso, Deus tira os filhos para mostrar àquela mulher o poder que ele tem. Por isso que Jó disse, ele dá e ele dá. Podemos receber o bem e o mal de Deus. Não é o mal por maldição. O mal por provação. É padecer pelo nome do Senhor. Por isso que nós temos enfatizado nesses últimos dias, 1 Pedro 3,17, se Deus, a vontade que Ele tem, é que nós venhamos a padecer por causa de Cristo, fazendo o bem, que seja assim. Paulo, no capítulo 1, verso de número 29 do livro aos Filipenses, ele diz, pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Não é uma maldição, é passar o mal por causa do nome dele, quando temos o propósito. Assim, Paulo, como o apóstolo Mateus está dizendo isso, para pessoas específicas. Deus não te traz sofrimento sem um chamado. Por isso que muita gente, a maioria, não passa sofrimento por causa da mão de Deus. Passa sofrimento por causa do seu pecado. Paulo está enfatizando aquele que tem um chamado para a obra. Aqueles que estão fazendo a obra vão pagar. Para a glória do Senhor. Em 1 Pedro 4,13, a Bíblia diz, contudo alegrai-vos por seres participantes das aflições de Cristo. Estava falando para as pessoas que dedicam a vida. Não é alguém, quem sabe, talvez seja o seu caso, que vai para a igreja só para receber. Está há 30 anos na igreja e nunca tem nada. Mas o que faz é carregar uma cadeirinha,
enfim, ficar na porta distribuindo envelope, embora não tenha nenhum demérito nisso, mas às vezes as pessoas assumem cargos por qual motivo? Porque elas não querem responsabilidade. E elas dizem que trabalham na igreja como diácono, sou presbítero. Na verdade, não é nada, é funcionário do homem, mas nunca fui funcionário do céu. Porque Deus conhece até onde nós podemos ir. Verso 11 de Mateus 5, o Senhor disse: bem-aventurados sois vós, que sois insultados. Aleluia. João 16, 20 disse que vós chorais e lamentais. Agora, caso de João, enquanto o mundo se alegra, vocês irão lamentar e chorar. Ficareis tristes, mas a vossa tristeza e choro se tornará em alegria. Jesus falando de seus apóstolos. Específico. Se o povo da igreja soubesse disso, tinha muita gente sendo abençoada. Nunca a Bíblia diz que Zaqueu chorou antes, durante ou depois do encontro com Jesus. Porque o chamado dele era continuar produzindo, sendo um cara rico financeiramente, para ajudar ali para frente. Jesus sabia que poderia contar com as suas ofertas ajudando os pobres. Porque aquela oferta de Zaqueu, naquele dia, em Lucas 19, ia mudar a história de centenas de pessoas. Porque eu já disse sobre essa passagem, se havia uma coisa inumerável em Israel, na época de Jesus, era pobre e miserável. As pessoas aglomeravam para pedir pão. Os que eles exortam para que seja está bravo. Eles não estão aproximando dele por causa dos sinais, da palavra, dos milagres, mas principalmente agora por causa dos pães. Depois da primeira multiplicação dos pães. Jesus exorta claramente nesse assunto. E bate nos discípulos, no capítulo 4 de João, quando eu posso falar com os samaritanos, tinham ido buscar comida e querem oferecer Jesus comida. E Jesus também a comida fazer a vontade do Pai. Não é que Jesus estava desprezando a comida, porque ele estava vendo, aquilo enojava ali, a preocupação das pessoas. É aquelas pessoas que o culto no domingo não pode passar meia hora que elas já começam a arrumar um jeito de sair, porque elas sentem fome, a cabeça dói, e mais isso e mais aquilo. Então, meus amados irmãos, Jó repreende aquela mulher assim como Deus quer fazer conosco. Uma repreensão por amor. E dizendo para mim e para você: não importa o que tu fazes. Não dê valor demais às perdas. Mesmo que tu desconheças por causa das perdas. Deus, tudo o que ele faz é para engrandecer o seu nome e abençoar os seus filhos. Se você não conhecesse a história de Jó, eu poderia te impressionar com o capítulo 42. Mas quando a gente prega o livro de Jó, um dos livros mais pregados do mundo, mais conhecido, você já sabe como é que terminou. Deus deu o dobro de anos. 70 anos, Deus deu mais 140, quando tinha o cativeiro de 210 anos. Quer dizer, ele viveu 140 só para disputar a quantidade da bênção que Deus tinha para ele. Então você imagina, 140 anos. Ele só viveu 70 com os primeiros filhos. Agora viveu 140 com os outros, para disputar os netos e os netos dos netos, os bisnetos. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Ela não aguentava ver com o caco do peito. E quem sabe você tem se desesperado pelos cacos de peito, pelo que te sobrou. E está ali faltando acreditar no Senhor. Manter a integridade. Eu quero dizer que Deus é fiel para restaurar a sua vida. Se você priorizar ele. O mulher de Jó perdeu a grande oportunidade de fazer uma história.
Mas eu também há de dizer que, na verdade, ela só queria a paz dele. Ela não aguentava mais ver ele daquele jeito. Mas seria melhor se ela tivesse dito: meu bem, você ainda mantém integridade. Vamos abençoar juntos a Deus. E vamos lutar juntos nessa prova que Deus está passando na nossa casa. Então ela fica cega em compromisso com Deus ao ver o que estava acontecendo em casa. Quantas pessoas estão cegas por verdadeiro evangelho, por dar valor à circunstância. Jó estava dizendo: tu é louco. Eu ainda vou ver. Os meus olhos verão a Deus. Ele vai se levantar. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus 3,10 que o Senhor diz: bem-aventurados sois vós que sois perseguidos, porque o reino dos céus pertencerá. Era como se ele dissesse: louco, se estamos sendo perseguidos pelo diabo, pelo Satanás, pode ter certeza, nós seremos abençoados. O reino de Deus nos chegará. Lembra de 2 Reis 2,10? Elias disse: tu vires eu sendo tomado. É como se Jó dissesse: é melhor que tu esteja viva, mulher, para que tu vejas o Senhor te levantar. E ela só ficou viva porque Deus queria mostrar que Deus é Deus. E que um dia iria se mostrar. Para ela entender o mesmo que Elias acreditou. Se tu vires eu ser tomado. Ah, mulher, se tu vires a hora que eu for tomada por Deus. No capítulo 42, se tu vires, você vai desfrutar de tudo que Deus vai me trazer de volta. E não é outra coisa. Aleluia, louvado seja o Senhor. Lucas 24:50, a Bíblia diz que Deus, através de Jesus, pegou os seus discípulos e levou-os a Betânia. Eles não foram por conta dele. E Jesus os levou a Betânia. Chegando lá, eles viram a ascensão de Jesus, a ida de Jesus para o céu. Depois de tudo que passaram, de tudo que sofreram, e de tudo que iam passar, Jesus permitiu-os vê-los subir aos céus, e o anjo disse: por que estás olhando para lá? Por que estás espantado vendo ele subir? Porque o mesmo que vês subir, tu verás descer. Não importa se, por um momento, Deus parece inerte a sua causa. E parece que a única coisa que Deus maestra na sua vida é os problemas. Deus vai te abençoar. Se você colocar o teu marido na mão de Deus, os teus filhos, a tua esposa, os teus pais, a tua empresa, os teus negócios, as pessoas que estão do teu lado. Para de amar pessoas e coisas mais do que você ama a Deus. Jó não desistiu. Embora por falta de conhecimento, reclamou muito, sofreu muito, sem necessidade. Se nós estamos vivos, irmãos, não importa o que se nós estamos enfermos, na alma, ou na saúde, ou financeiramente, se nós estamos vivos e mantemos a integridade como Jó, pode ter certeza que Deus vai mudar no cativeiro. Mas o que Jó iria fazer era continuar abençoando a Deus. Jó questionava a Deus, mas não amaldiçoando a Deus. E ele estava tão envolvido com aquela frase da mulher que perseguia ele, porque ela não ajudou. Ele chegou a pedir a morte, me mata, melhor que eu tivesse morrido. Maldito dia que eu nasci. Mas isso já está inteirando quase o ano da prova de Jó. Já tinha passado meses. Porque ele não encontrava apoio da mulher. As pessoas estão encontrando apoio na igreja. Porque a igreja está cobrando do povo um dote para que ela possa ser abençoada. E nenhuma oferta que eu dou na área financeira, se não for por amor, ela só enriquece a igreja ou enche o bolso do pastor. Porque Deus só recebe aquilo que eu dou por amor. Aquilo que eu dou sem troca.
aquilo que eu dou ainda que me falte. A história do samaritano que você me ouviu falar. Ser um bom samaritano, um bom missionário, não é aquele que somente investe o seu dinheiro, mas investe o tempo, né? Passou o dia todo, aí no outro dia levou no hospital. Amar a Deus, ser missionário, é dar só aquilo que o perdido precisa. Você lembra da parábola? E que ele disse para o hospedeiro, olha, se faltar algum dinheiro, na volta me paga. Amar a Deus é dizer, ainda que eu tenho que gastar o último centavo que eu tenho para ajudar alguém. Quantas das vezes alguém diz, pastor, eu já fiz a minha parte. Pastor, agora eu não aguento mais, porque eu já dei. Já dei para essa pessoa. Mas o samaritano, na palavra do Senhor, nos une. Porque ele dá e volta para buscar mais. Você já pensou nisso? Ele volta para trazer o dinheiro, mas ele volta quando ele terminou de trabalhar de novo. Ele não foi em casa buscar dinheiro. É como se ele dissesse, olha, eu ainda estou em trabalho, eu estou em viagem, como se fosse alguém que tivesse um viajante no vender algo. Quando eu voltar, e alguém que diz assim, olha, ainda que eu tenho que trabalhar mais alguns dias, conta comigo, Senhor. Eu vou ajudar a tua obra. Se esse mês for insuficiente, eu vou trabalhar mais um mês. Ó Deus, eu vou aumentar minhas horas de trabalho, não para sustentar o meu filho, a minha casa, para pagar meu aluguel, pagar a minha prestação, mas eu vou aumentar as horas, porque eu ouvi dizer que na igreja a obra missionária está precisando. Meu Deus e meu Pai. Aleluia. O Espírito Santo. Oh, aleluia. Qual o seu sentimento com Deus neste momento? Por medo você não amaldiçoa Deus e morre a servir o mundo, a Satanás, e viver a vida que tu queres. Por medo que tu não faz isso, pois a vida já está fazendo. Já amaldiçoa Deus. Porque quando eu não vivo uma vida, depois de conhecer a palavra como Deus quer, é como se eu estivesse dizendo, eu estou amaldiçoando a Deus e decretando a minha morte. Além de amaldiçoar Deus, já é um morto andante, ambulante por aí. Mas nesta noite, Deus quer dizer para você, abençoe Ele, seja grato a Ele. Se Ele tardar, continue esperando Deus. Porque aquilo que está em Abacuque 2, 3 adiante, em Lucas 18, 7 adiante, se tardar, Ele virá com justiça e abençoará depressa os seus filhos. Ele quer fazer isso com a nossa vida. Ele quer fazer isso contigo. Então volta ao primeiro amor. Não se entristeça porque o filho desviou, porque a esposa lhe deixou, o marido lhe deixou, criticou o seu peso, criticou a sua aparência, está cobrando de você o que você não pode dar. Tenho visto, você ouve palavras de baixo escalão do marido, ele te deprecia, te humilha. Ele prefere as amantes, as mulheres da rua. O senhor, quem sabe, tem sido humilhado pela esposa. Já não cuida do senhor mais, o amor dela para os filhos e para os netos. Quem sabe o senhor nunca disse para ela, mas dentro do seu coração o senhor sofre. Porque o senhor não tem mais um abraço, nem o tempo. O Espírito Santo de Deus. O que vamos colocar diante do Senhor? O presidente mundial da Sociedade Bíblica Unida, o Dr. Rudy Zimmer, um judeu, um dos maiores historiadores da Bíblia, os maiores doutores do hebraísmo bíblico, que o hebraísmo dito nas ruas de Israel, é o hebraísmo que era dito bíblico pelos profetas. As palavras tomam uma nova conotação. Por quê? Porque a maioria dos homens que receberam o Evangelho, somente do Primeiro Testamento, receberam de Deus. Não foi como Lucas, que pegou o relato, o testemunho dos apóstolos. Lucas foi lá para escrever Atos, e o livro de Lucas ele pegou testemunho, correu atrás dos apóstolos, anotando o que ele dizia, o que João dizia, o que as pessoas diziam. Está no Primeiro Testamento. Os profetas recebiam de Deus. E Deus falava na língua celestial. Não era no hebraico, nem no aramaico, nem no fenício. Eles ouviam Deus falar na língua dos anjos.
Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Aquela mulher estava dizendo, João, pede licença a Deus. Quem sabe muitos já, em outras palavras, já disseram para você, desiste da tua bênção, desiste do teu sonho, desiste de ser crente, para de ser crente, para de servir a Deus. Sirva a Deus na sua casa, sirva a Deus com a sua vida, Deus está dentro de você. Quantas pessoas já podem ter dito isso para você? E você, sem perceber, está vivendo por fora. Você já está vendo como está acontecendo o julgamento do júri do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Superior, aqueles advogados do Lula e da Dilma. Toda hora ele dizia, dá para ver. Está vendo no latim, quer dizer, com licença. Eu peço licença para discordar de você. No latim, dá para ver, quer dizer isso. Seria muito mais fácil eles disserem no júri, dizer assim, olha, eu sou juiz, eu sou advogado do réu, advogado como? O senhor me dá licença de discordar do senhor, mas só para aparecer, aí fica data essa palhaçada. Foi assim que destruíram a Bíblia. O palhaçada inventaram o que não está escrito. Os datavenas da Bíblia. Porque resolveram escrever aquilo que a linguagem deles, dos eruditos, dos escribas da época, acharam que era certo. E na história bíblica, quando foi canonizada a Bíblia, não era aceito pelos escribas ou os eruditos traduzir nada que blasfemasse contra Deus. Por isso que muitos acreditam que a mulher disse amaldiçoa a Deus e morre. Por que creio? Porque se os eruditos nunca traduziram uma palavra que blasfemasse contra Deus, por que nesse texto ela está traduzida uma blasfêmia contra Deus? Então você vê como é que o diabo trabalha. Então as pessoas acham, não. Se os escribas não escreviam, mas está escrito, é porque o negócio era tão pesado que eles resolveram escrever. Mas se todos soubessem que foi Moisés que escreveu isso, se eles soubessem o que Moisés recebeu de Deus no monte, contrariaria hoje o provável. Então, meus amados irmãos, cada dia se abre mais igreja, cada dia mais gente se torna pregador. É só você entrar no Face. Um monte de mulher à toa, de cara à toa, tudo é apóstolo, é cristã. Elas têm o prazer de dizer que é cristã, têm o prazer de dizer uma vaidade, uma arrogância. Por que não fala que é certo? Que é profetisa de Deus? Porque na história da Bíblia, você pode olhar, minha senhora querida, a senhora que é bispo, a senhora que é apóstolo. No Novo Testamento, a história continua a mesma. As mulheres que tinham chamado eram chamadas de profetisa, não de bispa, nem de apóstolo, nem de pastora. Porque elas teriam o ministério de profetizar, mas não podia liderar uma família. E aí pode chocar a senhora desligar. Mas não me interessa, o que interessa é que eu pregue a verdade, dou aquilo mesmo. Então a falta de amor à verdade bíblica faz as pessoas errarem demais. A senhora pode pregar, mas cuidado com o título que a senhora deu para ti mesmo quando Deus não te deu nada. E nem tocou com a mim. Eu não prego pelo meu título, eu prego pelo meu chamado. Então, eu quero orar por você, pela sua vida. Jó amava muito aquela mulher. Mesmo ela tendo cometido aquele ato de não aceitar conviver com Jó naquela hora da fé. De não amar a Deus mais do que a ele. E começar a chorar por Jó. E intervisse quando os amigos chegou e acabaram de atordoar a cabeça dele. Ele já estava emocionalmente abalado pela que a esposa disse e já viu os amigos atordoar. E Jó, no capítulo 31, Provérbios, verso 9 e 10, ele está disposto a tanto testemunho desse Deus. De tanto que ele ama, é a única coisa que eu penso, Deus, se eu um dia fiz alguma coisa errada, se eu trair a minha esposa, então dê para ela para outra.
Ele não tem mais nada para entregar. Então, os dias se passaram e Jó não levou em consideração. Não tinha mais nada para piorar. Pior do que ele estava no final. Se Deus já me levou tudo, não leva a mulher por ele. Dê ela para ele. Ele podia ter pedido para matar ela. Né? Jó era tão humilde que estava dizendo, Senhor, dê ela para ele. Ela vai ser feliz comigo. Abrir mão para poder ver Deus falar com ele. Abrir mão para que se cumprisse o que ele disse em Jó 19. Abrir mão até o fim. E quando ele ouve a voz de Deus, a partir do capítulo 8 e 9, a história vai voltar. Quem sabe você até aqui nunca ouviu a voz de Deus. Você ouviu pastores pregar como eu, ouviu mulheres pregar, leu livros, leu a Bíblia, mas está precisando ouvir a voz de Deus. Começar a abençoar a Deus hoje, agradecer a Deus a gratidão, dizer, Deus, eu te abençoo por todas as provas que passei, quero te abençoar por tudo que tenho passado, e quero dizer para o Senhor, não tenho vontade de morrer, a não ser que essa seja a tua vontade. Mas eu quero te abençoar e quero viver para testemunhar que o Senhor muda cativeiro. O Senhor muda trevas para luz. O Espírito Santo. A resposta à pergunta de Jó, tu é louca. Para que ela aprendesse. Como ele aprendeu. Nunca mais esquecer. Abençoa a Deus no bem ou no mal. Abençoa a Deus com pouco ou com muito. Abençoa a Deus. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Como as aflições de Cristo transbordam em nós. Olha, Paulo diz, nós. Havia alguém que Paulo disse, Paulo, fale comigo. Será que foi Ciro? Será que foi Timóteo? Será que foi Tito? Será que foi Filemão? Será que foi Lucas? Paulo disse assim, como as aflições de Cristo transbordam em nós, há de transbordar em nós a sua alegria e o seu consolo. Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Ouve a sua fronte. Eu quero orar por vós. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Bartomé, dois o de Ramas Rica, Betumalahé, Parek, Elohim, no hebraico, diz que a sua mãe ainda mantém a integridade. Abençoa o seu Deus. E eu quero te dizer nesta noite, abençoa teu Deus e Pai. Sabe como? Morre para ti. Abençoa teu Deus. Sepulta a carne. Para você experimentar uma vida espiritual como nunca tu experimentaste antes. Para você experimentar a reviravolta na tua vida. Para você experimentar ouvir a voz de Deus diretamente contigo. Para você experimentar Deus mudar essas trevas para a verdadeira luz. O Espírito Santo, parece Elohim, abençoe Deus. Aleluia. Parece Elohim, valente. Abençoe o teu Deus e morra. Que desapareça a nossa carne. E que a nosso amor e a fé produzam em Deus o desejo de mudar a nossa história. O
o desejo de mudar o nosso lar. Oh, aleluia. Aleluia. Eu não sei o que você perdeu até aqui. Eu não sei o que te tiraram até aqui. Não sei quantos já disseram, desista dessa vida. Desista do seu Deus. Desista. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Enche a nossa vida, Senhor. Parece horrível a todos. Abençoamos o Senhor e morremos para nós. Parece horrível. Assim como tu restauraste Jó e não desapontaste ele a integridade dele, manteve a sua esposa viva. Que a nossa integridade mantenha os loucos vivos. Que a nossa integridade contigo mantenha aqueles que estão ao nosso lado e não acreditam mais em nós e nem no Senhor, os mantenha vivos para ver as bonanças do Senhor. Meu Deus, perdoa-nos por todas as vezes que abençoamos mais as coisas do teu Senhor. Que amamos mais pessoas do teu Senhor. Que nada roube o amor à Santíssima Trindade. Volta, Senhor! Maré, terrorismo, volta! Te abençoamos, Senhor! Te abençoamos, Senhor! Te abençoamos. Oh, Espírito Santo! Te abençoamos, Senhor. Aleluia. Obrigado por nos darmos condições de aprender o que é certo. Obrigado, Senhor. Pelos grandes estudiosos do hebraico original. Obrigado, meu Deus, por ter feito chegar ao Brasil aquilo que nos impede de continuar a errar. Obrigado, Senhor. Eu suplico ao Senhor que nós tenhamos um novo recomeço. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Não só pelo escriba, o doutor da lei, ou de Jefferson, Senhor. Obrigado por ele. Obrigado pelo mestre Luiz Alonso Soquelson, que também editou o segundo maior dicionário hebraico, aramaico e português deste país, para nos ajudar. Obrigado por eles. Ajude-nos a ser humildes. É melhor reconhecer que desde que nos conhecemos por cristão, temos lido a Bíblia de forma errada do que morrer sem confessar que nós já entendemos que precisamos buscar mais o teu Espírito Santo. Porque através dele, ele nos levará às origens da palavra. Ele nos levará ao que é reto,
ao que é correto. Perdoa por todas as blasfêmias que nós, pregadores, possamos ter cometido por estupidez, desconhecimento. Ajuda, meu Deus. Ajuda, Pai. Abraça-nos. Devolva-nos a alegria de viver te abençoando. Sim, Pai, queremos manter a integridade. Essa era a resposta da mulher. Esse seria o segredo de Jó. Ainda mantens a integridade? É essa a pergunta do Senhor no meio da nossa prova. Ainda mantens a integridade? Manterás ainda a integridade quando eu vos provar? Manterás a retidão quando o meu vento assoprar? Não queremos apenas dizer sim, mas queremos lembrar desta mensagem e viver como mortos estivéssemos, mas mais vivos do que nunca, para te glorificar, envergonhar Satanás, envergonhar a potestade principal, que luta para tirar de nós a essência da palavra, para destruir, Senhor, a verdade. Mas cai por terra toda a ação satânica. Sai em nome de Jesus das Escrituras. Saia, Satanás. Porque Deus está levantando novos arábicos, novos atalaias, novos profetas e profetisas, que pregarão não por intuição, não firmada escola teológica, apenas, mas pregarão inspirados pelo Espírito Santo. Não precisamos falar hebraico, mas se a Bíblia, meu Deus, a origem foi hebraica, nós temos obrigação de conhecer o hebraico. Porque a fonte daquilo que lemos e pregamos, de que precisamos como norte na nossa vida, começou no hebraico. Não adianta aprender português, falar bem inglês, grego e etc. Latim, etc. Se não conhecemos a linguagem original. Traga mais pessoas das igrejas desse tempo, que estude mais, que ore mais, que busque mais, e que assim, meu Deus, as mensagens tenham mais efeitos em todas as vidas. As mensagens tenham mais frutos em todas as vidas. E as pessoas tenham mais temor diante da verdadeira mensagem. Sabendo, meu Deus, que aqueles que são bode serão. Mas os que são ovelhas, mesmo que a palavra aperte, manterão a sua integridade. Eu oro e te agradeço, Pai, abençoando a todos que o amor do Senhor, o seu poder, a graça, a compaixão, a misericórdia de Jesus, a comunhão que o Espírito Santo traz através do conhecimento da palavra e a consolação que ele traz quando nós entendemos a palavra, seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Você que compartilhou conosco essa manhã. Ligar o seu computador. Ore a Deus. Tenta mais de Deus. Não tente a Deus. Não tente provar a Deus. Não se decepcione com o homem ao ponto de decepcionar com Deus. Decepção com os homens sempre vai acontecer. Mas a de Deus, fica firme, ame Ele. Abençoa Ele de manhã, abençoa Ele à noite. Abençoa quando tu entrar na tua casa, quando tu entrar no metrô, sair do metrô. Quando você comer a comida, terminar de comer a comida. Começar a lavar uma vasilha, terminar de lavar a vasilha.
comprar um sabão para lavar a sua roupa, terminar de lavar a sua roupa. Agradeça a Deus. Quando você vê que você se apertou financeiramente, que você deu paz para Deus. Agradeça, abençoe-te, Deus, obrigado. Já fiquei apertado na minha vida, de tanto pagar conta, de tanta escolha errada. Agora eu agradeço o Senhor porque eu me apertei, porque eu fui mais louco na fé missionária. Fui mais louco. Faça assim com Deus. Ame mais as pessoas. Ore mais pelas pessoas. Invista mais a sua oração em prol de terceiros, não em prol da sua vida. Porque assim como nós lemos em 2 Coríntios 5, se transborda em nós por causa da justiça. Às vezes, muita tristeza vai transbordar em ti o consolo de Cristo Jesus. Se não for por aqui, será na eternidade. Muito obrigado e até a próxima.